Karl Marx. O Capital. Volume 1. Capítulo 1. Mercadorias. Seção 1. Os dois fatores de uma mercadoria são o valor de uso e o seu valor. A riqueza das sociedades em que prevalece um modo de produção capitalista apresenta-se como uma imensa acumulação de mercadorias, sendo sua unidade uma única mercadoria. Nossa investigação deve, portanto, começar com a análise de uma mercadoria. Uma mercadoria é, em primeiro lugar, um objeto fora de nós, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo ou de outro. A natureza de tais necessidades, se, por exemplo, brotam do estômago ou da imaginação, não faz diferença. Todas as coisas úteis, como ferro, papel, etc., podem ser encarados a partir dos dois pontos de vista da qualidade e da quantidade. É um conjunto de muitas propriedades e, portanto, pode ser usado de várias maneiras. Descobrir os vários usos das coisas é o trabalho da história. Assim também é o estabelecimento de padrões de medida, socialmente reconhecidos para as quantidades desses objetos úteis. A diversidade dessas medidas tem origem em parte na natureza diversa dos objetos a serem medidos, em parte na convenção. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Mas essa utilidade não é uma coisa do ar. Sendo limitada pelas propriedades físicas da mercadoria, não existe a parte dessa mercadoria. Uma mercadoria, como o ferro, o milho ou o diamante é, portanto, na medida em que é uma coisa material, um valor de uso, algo útil. Essa propriedade de uma mercadoria é independente da quantidade de trabalho necessária para se apropriar de suas qualidades úteis. Ao tratar de valor de uso, sempre supomos estar lidando com quantidades definidas, como dezenas de relógios, metros de linho ou toneladas de ferro. Os valores de uso das mercadorias fornecem material para um estudo especial ou do conhecimento comercial das mercadorias. Na forma de sociedade que vamos considerar, eles são, além disso, os depositários materiais do valor de troca. O valor de troca, à primeira vista, apresenta-se como uma relação quantitativa, como a proporção em que valores de uso de um tipo são trocados por outros de outro tipo, o relacionamento em constante mudança com o tempo e o lugar. Assim, o valor de troca aparece como algo acidental e puramente relativo, e consequentemente um valor intrínseco, isto é, um valor de troca que está inseparavelmente ligado, inerente às mercadorias, parece uma contradição em alguns termos. Consideremos o assunto um pouco mais de perto. Uma determinada mercadoria, por exemplo, um quarto de trigo é trocado por uma quantidade X de tintura preta, ou uma quantidade W de seda, ou uma quantidade Z de ouro, etc. Em suma, para outras mercadorias nas mais diversas proporções. Em vez de um valor de troca, o trigo tem, portanto, muitos. Mas como X é enegrecimento, W seda ou Z ouro, cada um representa o valor de troca de um quarto de trigo. Logo, eles devem, como valores de troca, ser substituíveis um pelo outro, ou iguais entre si. Portanto, primeiro, os valores de troca válidos de uma determinada mercadoria expressam algo igual. Em segundo lugar, o valor de troca, em geral, é apenas um modo de expressão, a forma fenomenal, de algo contido nele, mas distinguível dele. Tomemos duas mercadorias, por exemplo, milho e ferro. As proporções em que são trocáveis, quaisquer que sejam essas proporções, podem sempre ser representadas por uma equação na qual uma dada quantidade de milho é igualada a uma certa quantidade de ferro. Por exemplo, um quarto de milho vale X quantidade de ferro. O que essa equação nos diz? Diz-nos que em duas coisas diferentes, existem quantidades iguais a algo que seja comum aos dois. As duas coisas devem, portanto, ser iguais a uma terceira, que se não é nenhuma nem outra. Cada um deles, enquanto valor de troca, deve, portanto, ser redutível a este terceiro. Uma simples ilustração geométrica deixará isso claro. Para calcular e comparar as áreas de figuras retilíneas, nós as decompomos em triângulos. Mas a área do próprio triângulo é expressa por algo totalmente diferente de sua figura visível, ou seja, pela metade do produto da base multiplicado pela altura. Da mesma forma, os valores de troca das mercadorias devem poder ser expressos em termos de algo comum a todas elas, do que representam uma quantidade maior ou menor. Esse algo comum não pode ser uma propriedade geométrica, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Tais propriedades chamam nossa atenção apenas na medida em que afetam a utilidade dessas mercadorias, tornando-as valores de uso. Mas a troca de mercadorias é evidentemente um ato caracterizado por uma total abstração do valor de uso.
Então, um valor de uso é tão bom quanto o outro, desde que esteja presente em quantidade suficiente. Não há diferença ou distinção em coisas de igual valor. 100 libras de chumbo ou ferro valem tanto quanto 100 libras de prata ou ouro. Como valores de uso, as mercadorias são de qualidades diferentes, mas como valores de troca, são apenas quantidades diferentes e, consequentemente, não contêm um átomo de valor de uso. Se, então, deixarmos de considerar o valor de uso das mercadorias, elas terão apenas uma propriedade comum, a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o próprio produto do trabalho sofreu uma mudança em nossas mãos. Se abstraímos de seu valor de uso, abstraímos ao mesmo tempo os elementos materiais e as formas que fazem do produto um valor de uso. Não vemos mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Sua existência como coisa material é posta de lado. Nem pode mais ser considerado como o produto do trabalho do marceneiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro tipo definido de trabalho produtivo. Juntamente com as qualidades úteis dos próprios produtos, deixamos de lado tanto o caráter útil dos vários tipos de trabalho neles incorporados quanto as formas concretas desse trabalho. Não resta nada além do que é comum a todos eles. Todos são reduzidos a um mesmo tipo de trabalho humano e abstrato. Consideremos agora o resíduo de cada um desses produtos. Consiste na mesma realidade insubstancial em cada um, uma mera solidificação de trabalho humano homogêneo, de força de trabalho gasta sem levar em conta o modo de seu gasto. Tudo o que essas coisas nos dizem agora é que a força de trabalho humana foi gasta em sua produção, que o trabalho humano está incorporado nelas. Quando vistos como cristais dessa substância social, comum a todos eles, são valores. Vimos que, quando as mercadorias são trocadas, seu valor de troca se manifesta como algo totalmente independente de seu valor de uso. Mas se abstrairmos de seu valor de uso, resta o seu valor conforme definido acima. Portanto, a substância comum que se manifesta no valor de troca das mercadorias, sempre que são trocadas, é o seu valor. O progresso de nossa investigação mostrará que o valor de troca é a única forma na qual o valor das mercadorias pode se manifestar ou se expressar. Por ora, porém, temos que considerar a natureza do valor independentemente desta sua forma. Um valor de uso, ou artigo útil, portanto, só tem valor porque o trabalho humano em abstrato foi incorporado ou materializado nele. Como, então, a magnitude desse valor deve ser medida? Claramente, pela quantidade da substância criadora de valor, o trabalho, contido no artigo. A quantidade de trabalho, porém, é medida por sua duração, e o tempo de trabalho, por sua vez, encontra seu padrão em semanas, dias e horas. Algumas pessoas podem pensar que, se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho gasto nela, quanto mais ocioso e inábil for o trabalhador, mais valiosa seria sua mercadoria, pois mais tempo seria necessário para sua produção. O trabalho, porém, que forma a substância do valor, é trabalho humano homogêneo, despêndido de uma força de trabalho uniforme. A força de trabalho total da sociedade, que é incorporada na soma total dos valores de todas as mercadorias produzidas por essa sociedade, conta aqui como uma massa homogênea de força de trabalho humana, composta, embora seja de inúmeras unidades individuais. Cada uma dessas unidades é igual a qualquer outra, na medida em que tem o caráter da força de trabalho média da sociedade e se efetiva como tal, isto é, na medida em que requer para produzir uma mercadoria, não mais tempo do que o necessário em média, não mais do que o socialmente necessário. O tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um artigo nas condições normais de produção e com grau médio de habilidade e intensidade prevalecentes na época. A introdução de teares mecânicos na Inglaterra provavelmente reduziu pela metade o trabalho necessário para tecer uma determinada quantidade de fio em tecido. Os tecelões manuais, aliás, continuaram a exigir o mesmo tempo de antes. Mas, apesar de tudo, o produto de 1 hora de seu trabalho representou, após a mudança, apenas meia hora de trabalho social e, consequentemente, caiu para a metade de seu valor anterior. Vemos então que o que determina a magnitude do valor de qualquer artigo é a quantidade de trabalho socialmente necessária, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. Mercadorias, portanto, nas quais quantidades iguais de trabalho são incorporadas, ou que podem ser produzidas ao mesmo tempo, têm o mesmo valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra, assim como o tempo de trabalho necessário para a produção da outra está para o necessário para a produção da outra. Como valores, todas as mercadorias são apenas massas definidas de tempo de trabalho congelado. O valor de uma mercadoria permaneceria, portanto, constante, se o tempo de trabalho necessário para sua produção também permanecesse constante.
mas este último muda com cada variação na produtividade do trabalho. Esta produtividade é determinada por várias circunstâncias, entre outras, pela quantidade média de habilidade dos trabalhadores, o estado da ciência e o grau de sua aplicação prática, a organização social da produção, a extensão e as capacidades dos meios de produção e pelas condições físicas. Por exemplo, a mesma quantidade de trabalho em épocas favoráveis é incorporada em 8 alqueires de milho e em desfavoráveis, apenas em 4. O mesmo trabalho extrai das minas ricas mais metal do que das minas pobres. Os diamantes são de ocorrência muito rara na superfície da Terra e, portanto, sua descoberta custa, em média, muito tempo de trabalho. Consequentemente, muito trabalho é representado em uma pequena bússola. Jacob duvida que o ouro tenha sido pago em seu valor total. Isso se aplica ainda mais aos diamantes. Segundo Schwege, a produção total das minas de diamantes brasileiras para os 80 anos, terminando em 1823, não tinha percebido o preço da produção média de 1 ano e meio das plantações de açúcar e café do mesmo país, embora os diamantes custassem muito mais mão de obra e, portanto, representassem mais valor. Com minas mais ricas, a mesma quantidade de trabalho se incorporaria em mais diamantes, e seu valor cairia. Se pudéssemos ter sucesso com um pequeno dispêndio de mão de obra, convertendo carbono em diamantes, seu valor poderia cair abaixo do dos tijolos. Em geral, quanto maior a produtividade do trabalho, menor é o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo, menor é a quantidade de trabalho cristalizada nesse artigo e menor é o seu valor. E vice-versa, quanto menor a produtividade do trabalho, maior é o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo e maior é o seu valor. O valor de uma mercadoria, portanto, varia diretamente com a quantidade e inversamente com a produtividade do trabalho nela incorporado. Uma coisa pode ser um valor de uso, sem ter valor. Este é o caso sempre que sua utilidade para o homem não se deve ao trabalho. Tais são o ar, o solo virgem, os prados naturais, etc. Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano, sem ser uma mercadoria. Quem satisfaz diretamente suas necessidades com o produto de seu próprio trabalho cria, de fato, valores de uso, mas não mercadorias. Para produzir este último, ele deve não apenas produzir valores de uso, mas valores de uso para outros, valores de uso social. Enfim, nada pode ter valor sem ser objeto de utilidade. Se a coisa é inútil, também o é o trabalho nela contido. O trabalho não conta como trabalho e, portanto, não cria valor.